Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Química, semana 3 do PET 5, modalidade apresentação. Esta aula é destinada aos alunos do primeiro ano do ensino médio e o tema é ligação covalente. Pessoal, vamos lá. Nós aprendemos na semana passada o que é ligação iônica, que é entre metais e ametais. Já a ligação covalente é entre ametal e ametal. Como ambos precisam ganhar elétrons para estabilizar, para adquirir configuração eletrônica de gás nobre, então eu tenho que compartilhar pares de elétrons. Então, o que acontece? Eu tenho os ametais, então a ligação covalente é de ametal com ametal. Todos precisam ganhar, então eu compartilho esses elétrons, e esses elétrons eles vão pertencer tanto a um elemento quanto a outro. E eu posso compartilhar um par de elétron fazendo ligação simples, 2 pares de elétron fazendo a ligação dupla ou 3 pares de elétron fazendo a ligação tripla. Gente, o que acontece? Vamos fazer alguns exemplos. O cloro. Cloro mais cloro. O cloro, gente, ele está na coluna 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. E se eu tenho 7 elétrons, então eu tenho 2 cloros, então 7 mais 7 é 14. Então, consequentemente, eu tenho que distribuir quantos elétrons na minha molécula? 14. Aí eu coloco o cloro fazendo uma ligação simples com o cloro. Cada tracinho é um parzinho de elétron, então eu já distribuí aqui 1, 2. Aí eu distribuo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu compartilho os elétrons aos pares. Observe, coloco em cima, embaixo, direita, esquerda. Em cima, embaixo, direita, esquerda. Porque os elétrons, gente, como eles têm carga negativa, eles se repelem. Consequentemente, eles vão ficar estabelecidos da forma que fica mais equilibrada a distância entre eles, beleza? Aí agora eu olho o cloro aqui, gente. Um cloro, ele está com 2, 4, 6, 8 elétrons. E o outro cloro, 2, 4, 6, 8 elétrons na última camada. Então, consequentemente, está estabilizado. Agora o oxigênio, vamos lá. O oxigênio, ele está na coluna 6A, então ele tem 6 elétrons. Ligação de 2 oxigênios, 6 mais 6 é 12. Aí eu coloco aqui inicialmente, gente, o O fazendo uma simples com o O. Eu tenho que distribuir quantos elétrons? 12. Então, eu distribuí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Distribuí os meus 12. Aí eu observo, coloquei 2 oxigênios? Coloquei. Coloquei ligação simples entre eles? Coloquei. Aqui, esse oxigênio está com 8 elétrons, não tá? Agora, esse aqui está com quanto? 2, 4, 6. Vamos observar, pessoal, aqui eu tenho uma regra. Se o elemento está na 7A, ele só faz ligação simples. Se ele está na 6A, ele pode fazer dupla. E se ele está na 5A, ele pode fazer tripla, ok? Agora vamos ver, o oxigênio ele está na 6A, então ele pode fazer dupla? Pode. Então eu pego um par de elétrons desse oxigênio aqui e coloco compartilhando. Então ele pertencia só ao oxigênio, agora ele também pertence ao outro, formando essa molécula aqui, ó. Consequentemente, o oxigênio ele faz uma ligação dupla, beleza? Agora vamos fazer alguns exemplos, pessoal, aqui de algumas moléculas. Por exemplo, H2O. Nesse caso, eu sempre considero o hidrogênio, gente, ele sempre tem um elétron. E como ele é pequenininho, ele vai estabilizar com 2. Então, vamos lá. Eu tenho um elétron. Se um hidrogênio tem um elétron, 2 oxigênios vão ter quanto? 2 vezes 1, 2. Agora o oxigênio está na coluna 6A, então ele tem 6 elétrons. E na minha molécula eu tenho quantos oxigênios? 1. Então, 2 vezes 1 mais 6 vezes 1 vai dar 8. Aí o elemento que está em menor quantidade, eu coloco ele no meio. Então vai ser o O, que eu só tenho 1. E os elementos que estão em maior quantidade, eu coloco fazendo ligação simples em volta, que é o hidrogênio. Nesse caso, gente, vai fazer assim, inicialmente. Aí eu vou distribuir, primeiro eu estabilizo os de fora. O hidrogênio, gente, eu não falei com vocês que ele é pequeno, que ele estabiliza com 2? Então os hidrogênios já tá com 2, só que o oxigênio tá com quanto? 2, 4. Se eu tenho que distribuir 8, eu posso distribuir mais 2 pares. Então 1, 2, 3, 4. Aí eu coloco no elemento do meio. O oxigênio agora tá com 8, então a minha molécula está estabilizada. Agora vamos ao CO2.
O carbono, ele está na coluna 4A, então ele tem 4 elétrons. E o oxigênio na coluna 6A, então ele tem 6. Eu tenho 2 oxigênios e 1 carbono. Então, 4 vezes 1 mais 2 é 6, vai dar 16 elétrons ao todo. O carbono tem menor quantidade, eu coloco ele no meio. O oxigênio eu coloco em volta. Então, aqui eu distribuí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho que distribuir 16 elétrons. Só que os oxigênios aqui, eles estão com 6, só que o carbono, ele está com 4. O que eu vou fazer? Vou pegar o par de elétrons aqui dos 2 oxigênios e vou colocar aqui fazendo dupla para me formar o meu CO2. Aí o meu carbono fica com 8. Por quê? O oxigênio, ele está na coluna 6A, então ele faz dupla. Agora o carbono está na 4A, tem 4, o hidrogênio sempre tem 1. Então 4 vezes 1 mais 1 vezes 4 vai dar 8. O carbono, que está em menor quantidade, vai no meio, o hidrogênio ligando em volta. Aqui eu distribuí 2, 4, 6 e 8. Os hidrogênios estão estabilizados e o carbono também ficou com 8. Agora vamos ao nitrogênio. Ele está na coluna 5A, então ele tem 5 elétrons. E ele pode fazer o quê? Tripla. Então, N, eu tenho que distribuir quantos elétrons? 10. Então, eu já distribuí 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu posso fazer? O nitrogênio não pode fazer tripla, gente? Então, eu pego um par de elétrons que era só do nitrogênio e boto fazendo uma dupla. E pego outro par de elétrons e boto fazendo uma tripla. Aí, esse nitrogênio fica com 8 e esse aqui também, ok? Agora, NH3. O nitrogênio está na coluna 5A, então ele tem 5. O hidrogênio sempre vai ter 1, e lembrando que ele estabiliza com 2. Aí, vamos lá. Eu coloco o nitrogênio no meio, os hidrogênios ligando em volta. Eu tenho que distribuir 8, não é? Eu distribuí 6. Os hidrogênios estão estabilizados. Eu preciso colocar elétrons neles? Não. Aí eu coloco no nitrogênio. Aí o nitrogênio fica com 8, os hidrogênios ficam com 2. Lembrem-se, eu tenho que somar a quantidade de elétrons total da minha molécula. O elemento que está em maior quantidade eu coloco em volta, o elemento que está em menor quantidade eu coloco no meio. Eu tenho que distribuir os elétrons e vejo para estabilizar o do meio se eu posso fazer duplas ou triplas, dependendo da família que o meu elemento tiver. Agora, se não der certo isso, gente, é porque é uma exceção da regra do octeto. Ou seja, não vai estabilizar com 8. Nós vamos ver um caso aqui, o nosso primeiro caso. O B está na coluna 3, ele está na coluna 3A, então ele tem 3 elétrons na última camada. E o F está na 7A, então ele tem 7. Eu tenho 1B e 3 Fs, então 3 vezes 1 mais 3 vezes 7 vai dar 24. Coloco o B em menor quantidade no meio e o F fazendo ligação simples em volta. Aí eu distribuo os Fs com 8 elétrons. Então, 3 vezes 8, 24. Só que os Fs aqui, gente, eles estão com 8 elétrons, só que o B ele está com 6. Só que o F, ele está na coluna 7A. Então, eu posso fazer uma dupla para ajudar o B? Não, porque o F só faz simples. Então, nesse caso, a minha molécula é uma exceção da regra do octeto. Essas moléculas são possíveis? Existem? Sim. Só que elas são menos estáveis do que as moléculas normal, ok? Agora, PCl5. P está na coluna 5A, então tem 5 elétrons. 5 vezes 1, 5. O Cl está na coluna 7A, tem 7 elétrons. Se eu tenho 5 Cl, 7 vezes 5, 35. 35 mais 5 vai dar 40. Eu tenho que distribuir 40 elétrons. O que está em menor quantidade é o P. Coloco os 5 Cls ligando em volta e estabilizo eles com 8, distribuindo os meus 40 elétrons. Gente, vamos lá. Para eu ajudar o P, aqui ele está com 2, 4, 6, 8, 10 elétrons. Eu tenho que tirar um Cl. Só que aí ia ser PCl4, não ia ser PCl5. Aí ia ser uma molécula diferente. Então, não tem como eu ajudar o meu P aqui nesse caso. Então, a molécula vai ser assim mesmo. Lembrem-se na distribuição de elétrons, em cima, embaixo, direita e esquerda, ok? Agora, BR2. O BR está na coluna 7A, então ele tem 7 elétrons. 2 vezes 7, que eu tenho 2 BR, 14 elétrons. Coloco o BR fazendo uma simples com BR e distribuo de forma ao BR ficar com 8. Aí aqui eu distribuí 2 vezes 7, vão dar 14 elétrons. Então, o BR está na 7A, ele faz simples. Agora, H2O mais uma vez, aí eu coloco os dois pares de elétron aqui no oxigênio e eu tenho O2. 2 vezes 6, 12. O ligando no O. Aí a mesma coisa que eu fiz daquela vez no exemplo. Coloco fazendo ligação sim. Tem que distribuir quantos elétrons? 12. Já distribuí 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Estabilizei o de cá. 9, 10, 11, 12. Esse aqui ficou só com 6 e eu não posso distribuir mais do que 12. Eu tenho que distribuir a conta exata. Então, o oxigênio está na 6A, então ele faz duplo. Então, eu coloco um par de elétron aqui compartilhando. Beleza? Pessoal, lembrem-se. Faça a conta dos pares de elétron de acordo com a quantidade de átomos de cada elemento e a família que aquele elemento tá. 7A, 6A, 5A, 4A, 3A. Some essa quantidade de elétrons, coloca o elemento que está em menor quantidade no meio, os que estão em maior quantidade em volta, estabiliza os de fora, distribuindo os elétrons, e se sobrar par de elétron na distribuição, coloca no elemento do meio. Agora, se faltar, olha se os elementos que estão em volta fazem duplas ou triplas, dependendo da família que eles tiverem. Se eles puderem, vocês ajudam do meio, se não, é uma exceção da regra do octeto, ok? Tentem fazer as atividades, qualquer coisa me procurem. E, pessoal, tem a fórmula de Lewis e tem a fórmula estrutural. Essa fórmula que eu escrevi para vocês aqui é um misto, que a fórmula estrutural ela usa só tracinhos e a fórmula de Lewis usa só pontinhos, usa só os elétrons. Por exemplo, se fosse a molécula de O2 pela fórmula de Lewis, ela seria dessa forma. Se fosse pela fórmula estrutural, ela só seria dessa forma, ok? Mas eu faço um misto para vocês entenderem bastante, mas isso aqui é só para vocês saberem na hora de resolver as atividades, para não terem dúvidas, ok? Bom trabalho a todos!